Olá pessoal, vamos para a nossa videoaula número 16 sobre a ISO 9001-2015, capítulo 8, Operação, Cláusula 8.3, Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços. Se você acompanha nosso treinamento online grátis, por favor, se inscreva em nosso canal no YouTube. O programa desta videoaula será uma visão holística sobre o processo de projeto e desenvolvimento, explicação da cláusula 8.3, Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços, abrangendo os subtópicos 831, Generalidades, 832, Planejamento de Projeto e Desenvolvimento, 833, Entradas de Projeto e Desenvolvimento, 834, Controles de Projeto e Desenvolvimento, 835, Saídas de Projeto e Desenvolvimento e 836, Mudanças de Projeto e Desenvolvimento. A visão holística do processo de projeto e desenvolvimento. No início, a organização deve determinar e verificar as informações de entrada, fazer uma análise crítica para ver se essas informações são suficientes, estão completas, não são conflitantes, não são ambíguas. Caso necessário, a organização deve então fazer uma correção, um ajuste e obter mais informações para que ela possa ter uma visão completa e possa então planejar esse processo de desenvolvimento. Né? Então ela possa fazer a etapa de planejamento do projeto de desenvolvimento. Ora, ela deve planejar esse desenvolvimento, definindo as etapas, as atividades, responsáveis, prazos, recursos. No mínimo, um cronograma deve ser desenvolvido como resultado desse planejamento. Em seguida, a organização deve verificar se o planejamento atende aos requisitos de entrada, se há ajustes a fazer. Requisitos como, por exemplo, prazo de entrega, finalização de etapas, aonde o cliente participe, como, por exemplo, uma validação. Caso tudo esteja ok, ela passa então a desenvolver o projeto do produto ou serviço. Caso não, ajusta esse planejamento. Não se esqueça, no planejamento também devem constar quantas verificações, quantas validações e quantas análises críticas existirão durante todo o desenvolvimento do produto ou serviço. Notar que o número de etapas, de atividades, depende muito do produto ou serviço que está sendo desenvolvido. Na nossa visão holística, eu coloquei poucas etapas apenas para representar os requisitos normativos de uma forma mais simplificada. Desenvolvemos então o nosso produto, o nosso serviço. A cada saída de desenvolvimento de produto ou serviço deve ser feita uma verificação dessa saída, uma verificação de projeto. Essa verificação consiste no controle de qualidade do projeto, ou seja, ter certeza de que a saída resultante de projeto de desenvolvimento atende os requisitos de entrada. Caso não atenda, a equipe de projeto de desenvolvimento, responsável pela atividade, deve ajustar esse desenvolvimento. E, é claro, deve fazer uma nova verificação para garantir que as saídas atenderão às entradas. Esta etapa, a etapa de projeto do processo, não consta explicitamente do requisito 8.3. Porém, ela é necessária para aquelas empresas que também prestam o serviço ou fabricam o item que está sendo desenvolvido. Então, a partir de um momento que já temos especificações a respeito do produto ou serviço, podemos desenvolver o projeto do processo. Isso só não ocorrerá em agências de desenvolvimento de design, onde não se fabrica nada, onde não se presta aquele serviço que está sendo projetado. Também faremos as verificações nas saídas do projeto do processo. Caso necessário, fazemos ajustes, se não, passamos para a etapa subsequente. Vamos repetir essas etapas até que se finalize o projeto do processo. A cada verificação, a cada etapa, a cada caminho crítico, ou seja, a cada saída do projeto do produto e do projeto do processo, também faremos validações. No nosso esqueminha, eu coloquei apenas uma validação ao final, mas é claro, isso vai se repetir ao longo do processo de projeto e desenvolvimento. A validação é a concordância de que
o produto ou serviço resultante atende aos requisitos de entrada, mas ela é mais abrangente do que só uma verificação de requisitos. Ela pode abranger itens não necessariamente especificados no projeto ou nas entradas, como custo, aparência, gosto e outras questões até subjetivas. Então, fazemos a validação, a corroboração de que aquele projeto de produto ou projeto de processo atende os requisitos de entrada. É claro, a validação também pode ser conduzida como uma abordagem técnica. Supondo que o nosso produto ou serviço esteja totalmente desenvolvido, ou supondo que há necessidade de fazer alterações nas especificações de entrada, identificamos então a necessidade dessas alterações. Essa alteração pode ser demandada pelo cliente ou pela própria organização fornecedora. Identificamos, registramos, validamos e aprovamos essa alteração. Fazemos um planejamento para implantação dessa alteração. Mexemos no nosso cronograma, revalidamos o cronograma e vamos então desenvolver o nosso produto, o nosso processo, de acordo com a nova especificação de entrada. Ao longo de todo o processo de projeto de desenvolvimento, ocorrem análises críticas, que são a gestão do processo do projeto de desenvolvimento. Participam das análises críticas pessoas envolvidas na etapa que está sendo analisada. Funções envolvidas na etapa que está sendo analisada. São identificadas necessidades de ajustes, ações de correção, e essas ações, então, são aplicadas no processo do projeto de desenvolvimento ou no produto ou serviço que está sendo desenvolvido. Repare que as entradas para análise crítica vêm de todos os registros gerados e de todas as atividades envolvidas no projeto de processo de desenvolvimento. O planejamento, os resultados de verificação, de validação e também a análise crítica retroalimenta essas atividades. Vamos repetir inúmeras verificações, validações, análises críticas, conforme a necessidade do nosso produto ou serviço. Quanto mais complexo o produto ou serviço, maior a quantidade de verificações e análises críticas. Até que, então, seja finalizado todo o projeto do produto ou serviço. É isso aí, pessoal, nossa visão holística. Agora vamos aos requisitos da norma. Pessoal, vamos lá. Vamos iniciar os requisitos da norma. Se você vem acompanhando o nosso treinamento, por favor, visite também o site da Employment Consultoria. Lá há um formulário de contato e você pode solicitar a compra de nossos serviços. Vamos ao primeiro tópico, o item 831, generalidades. A organização deve estabelecer, implementar e manter um processo de projeto e desenvolvimento que seja apropriado para assegurar a subsequente provisão de produtos e serviços. Ora, na generalidade está sendo estabelecida a necessidade de ter um processo de projeto e desenvolvimento. É claro, se você projeta e desenvolve produtos e serviços, senão isso não é aplicável. Bom, sendo aplicável, você deverá ter um processo para projetar e desenvolver produtos e serviços que seja apropriada à tua atividade, aquele produto, aquele serviço, e que assegure, né, a provisão de produtos e serviços em conformidade aos requisitos especificados, às especificações técnicas. É isso aí. 832, planejamento de projeto de desenvolvimento. Veja, a norma, nessa versão, na versão anterior, não coloca os requisitos na sequência em que devem ser implementados. Você irá planejar apenas após ter as entradas. Mas vamos na sequência normativa. Então, o planejamento será feito após a determinação, análise e verificação de que as entradas são completas, não conflitantes, não ambíguas. Uma vez que você tem todas as informações necessárias, então você irá desenvolver o planejamento do projeto e desenvolvimento do seu produto ou do seu serviço. Quando for fazer isso, você deve
Na determinação dos estágios e controles para projeto de desenvolvimento, a organização deve considerar a natureza, a duração e a complexidade das atividades. É claro, o seu plano, o seu planejamento, um cronograma, deverá demonstrar o início, o fim, a duração, as etapas, atividades, os responsáveis, prazos de execução, a interdependência entre atividades, recursos, etc. Os estágios de processo requeridos, incluindo análises críticas de projetos de desenvolvimento aplicáveis. Quais são os estágios ou etapas, e a norma usa os dois termos de maneira substitutiva, significam a mesma coisa. Então, o que é um estágio ou uma etapa? É a finalização de um caminho crítico de projeto de desenvolvimento. Esse caminho crítico pode ser determinado em termos de tempo, associado a custo, em termos de tempo, associado à qualidade, em termos de qualidade. Normalmente, para projetos ISO 9000, determinamos a finalização do caminho crítico quando definimos um conjunto de especificações que é parte do projeto ou do serviço que está sendo desenvolvido, mas que já pode ser verificado. Então, o número de estágios, o número de etapas de projeto de desenvolvimento devem constar do seu planejamento, incluindo as verificações e análises críticas. Letra C, as atividades de verificação e validação de projeto de desenvolvimento. Lembrando, a cada caminho crítico para a qualidade, ou seja, a cada grupo, conjunto de especificações definidas, vamos verificar se elas atendem à entrada e vamos validar. E depois fazemos a análise crítica, nesta ordem. As responsabilidades e autoridades envolvidas no projeto de desenvolvimento. Quem faz o quê, quem gerencia, quem responde, etc. Bom, vamos dar sequência ao item 832. Pessoal, se você acompanha o nosso curso, por favor, não deixe de visitar o canal da Employment Consultoria no YouTube. Clique nos likes dos vídeos, se inscreva no canal, apoie o canal, por favor. Então, continuando o item 832. Os recursos internos e externos necessários para projeto de desenvolvimento de produtos e serviços. Esses recursos podem ser medidos e dimensionados em valor, né? Então, qual o investimento em termos de valor, mas também podem ser considerados em termos de homem-hora, conhecimento, máquinas, equipamentos, serviços adquiridos, ensaios adquiridos, recursos que você irá utilizar, ok? É importante dimensionar os recursos porque irá te ajudar a controlar o processo do projeto de desenvolvimento, construir indicadores de eficiência para o processo do projeto de desenvolvimento. Embora esses indicadores não sejam obrigatórios, a norma nos requer apenas indicadores de eficácia, essa norma é uma norma de eficácia, os indicadores de eficiência ajudam a organização a gerenciar o processo de projeto de desenvolvimento, os custos e os investimentos alocados nesse processo. A necessidade de controlar as interfaces entre as pessoas envolvidas no processo de projeto de desenvolvimento. Então, a necessidade de gerenciar, o líder de projeto irá gerenciar as pessoas e a inter-relação entre essas pessoas. A necessidade de envolvimento de clientes e usuários no processo de projeto de desenvolvimento. Geralmente, os clientes e usuários se envolvem para realizar atividades de verificação e ou validação, sendo a abordagem para realizar validação a mais usual, por exemplo, na indústria automotiva e outras indústrias também. Os requisitos para provisão subsequente de produtos e serviços. Então, quais serão os requisitos para conseguir depois prover esses produtos e serviços? Então, o processo de fabricação, máquinas, ferramentas, insumos, embalagens, matérias-primas, as especificações das matérias-primas, das embalagens, dos insumos, mão de obra, energia, prestadores de serviço, as especificações dos serviços adquiridos, enfim, toda a estruturação do processo para fabricar o item que está sendo desenvolvido ou para prestar o serviço que está sendo desenvolvido. Aí requeremos, é claro, uma abordagem de projeto do processo. A norma não define como obrigatória essa abordagem, mas é uma boa prática. E usaremos para fazer essa prática o requisito 8.1, que já foi ministrado em nosso curso. O nível de controle esperado para o processo de projeto de desenvolvimento por clientes e outras partes interessadas.
Há clientes que especificam quais ensaios de verificação e validação devem ser executados pela equipe de projeto e desenvolvimento do produto e do serviço. Neste caso, é claro, iremos atender os requisitos de cliente e aplicar aquela tecnologia. Então, os requisitos para realizar verificação, validações que podem ser checklists, softwares, ensaios, testes práticos, prototipagem, vai depender do tipo de produto, tipo de serviço e do nível de controle esperado, deverá ser incluído no planejamento e aplicado na etapa em que for necessário. A informação documentada necessária para demonstrar os requisitos de projeto de desenvolvimento foram atendidos. Então, teremos vários registros durante o processo de projeto e desenvolvimento do produto. Iniciamos com os registros de entrada, as especificações de entrada, o próprio plano, o planejamento do projeto e desenvolvimento, os requisitos e os registros de verificação, os registros de validação, as saídas de projeto, de produto e de serviço, então os desenhos, as listas de matéria-prima, as especificações de matérias-primas, as listas de insumo, as especificações de insumos e embalagens, as especificações de serviços, os contratos de serviços, as especificações e projetos de ferramenta, moldes, de equipamentos de medição, inspeção e ensaios, gauges, dispositivos, enfim, tudo aquilo que vai sendo produzido durante o processo irá gerar registros, irá gerar documentos. Então, toda essa documentação ajudará a organização a gerenciar o processo como um todo e a demonstrar que os requisitos foram atendidos. Vamos à sequência. Agora o requisito 833, entradas de projeto e desenvolvimento. Já ressaltamos que a aplicação do requisito 833 será antes da aplicação do requisito 832, ou seja, você precisa primeiro das entradas para depois fazer o planejamento. Isso é meio que óbvio, né? Mas a sequência normativa não é escrita na sequência de implantação, necessariamente. Então, vamos seguir aqui a nossa sequência normativa normalmente. A organização deve determinar os requisitos essenciais para os tipos específicos de produtos e serviços a serem projetados e desenvolvidos. A organização deve considerar. Então, a organização determina quais são os requisitos que devem ser atendidos no projeto do produto e no projeto do serviço. Quais são as especificações técnicas que devem ser atendidas no projeto do produto e no projeto do serviço. Considerando o seguinte, olha lá, requisitos funcionais e desempenho. Então, o que são requisitos funcionais? Requisitos de funcionamento. Por exemplo, você ter a condição de iniciar, de ligar um motor, de desligar um motor. O funcionamento, desempenho, como consome energia esse motor, por exemplo, supondo que ele é elétrico. Também entra aí requisitos como durabilidade, número de ciclos que irá durar. Então, vai depender muito do que você classifica como desempenho. E vai depender muito do seu tipo de serviço, do seu tipo de produto. Existirão coisas mais simples, onde isso será muito mais simples. E existirão coisas técnicas, sofisticadas, onde os requisitos funcionais de desempenho serão mais detalhados e mais sofisticados. Informação derivada de atividades similares de projeto e desenvolvimento anteriores. Então, você usa análise de similaridade. Normalmente, as empresas desenvolvem produtos e serviços de uma seara, de uma gama que ela já trabalha, numa área de atuação da organização. Portanto, ela já desenvolveu produtos e serviços similares. Ela vai utilizar o conhecimento que ela obteve naqueles projetos anteriores e fazer análise de similaridade. Não só análise de similaridade, daquilo que é igual e fazer igual, como lições aprendidas, coisas que deram certo. Também lições aprendidas, coisas que deram errado. Ela não vai incluir no novo projeto. Requisitos estatutários e regulamentares. Qualquer legislação, então qualquer lei, qualquer legislação aplicável ao produto ou ao serviço,
seja ela federal, estadual, né, seja ela uma norma técnica, e que a organização tenha que atender quando projetar o seu produto e o seu serviço. Entra aí também regulamentos e estatutos. Normas ou códigos de prática que a organização tenha se comprometido a implementar. Então, aquilo que não é obrigatório por lei, né, que não tem força de curso legal, mas que é um código de uma área de atuação, um código de prática, de conduta, que a organização se comprometeu a implementar. Por exemplo, desenvolver um novo produto ou um serviço que respeite determinado desempenho ambiental. Consequências potenciais de falhas devidas à natureza de produtos e serviços. Então, como o seu produto, como o seu serviço, aquilo que está sendo desenvolvido, projetado por você, que está sendo concebido por você, poderá vir falhar. E é claro, uma vez que você identifique as falhas potenciais, você irá criar mecanismos à prova de falha no projeto do processo de fabricação, de prestação de serviço, mas, é claro, também, tá, no projeto do produto. A norma, quando eu falo aqui na letra E, ela está especificamente se dedicando à metodologia, à prova de falhas no projeto do produto e no projeto do serviço. Okay? Você vai definir especificações robustas que são a prova de falhas no seu projeto. Entradas devem ser adequadas aos propósitos de projeto de desenvolvimento, completas e sem ambiguidades. Entradas conflitantes de projeto de desenvolvimento devem ser resolvidas. A organização deve reter informações documentadas de entradas de projeto e desenvolvimento, os registros de entradas de projeto de desenvolvimento. Uma vez que você obteve o conjunto de informações necessárias para fazer o seu planejamento de projeto de desenvolvimento, você deve fazer uma verificação se essas entradas são suficientes, se elas estão completas, se não há ambiguidade, ou seja, se não há nada que não está muito bem claro, muito bem definido, e se não tem conflitos de especificações técnicas, por exemplo. Né? Especificações com valores diferentes para a mesma cota num desenho, por exemplo. Ora, uma vez que as informações estejam completas, estejam documentadas e não hajam conflitos, você então pode iniciar o seu planejamento. O planejamento já foi ministrado no slide anterior, vamos dar sequência. Bom, vamos agora ao requisito 834, controles de projeto e desenvolvimento. Nessa versão normativa, foram reunidos três subitens, três itens, lá, como você queira chamar, na versão anterior. Então, existiam lá o requisito, né, o subtópico para verificação, para validação e um para análise crítica. Né? Agora, na versão atual, existe apenas um, o 834, que fala de todos os controles que você vai aplicar no projeto de desenvolvimento. Vamos ver. A organização deve aplicar controles para o processo de projeto de desenvolvimento para assegurar que os resultados a serem alcançados estejam definidos. Então, quais são os resultados a serem alcançados? Inicialmente, quais as especificações técnicas devem ser atendidas no seu produto, no seu serviço? Como você irá fazer para verificar que o seu projeto é capaz de realizar com que o produto e o serviço atendam a essas especificações. Ou seja, é o controle de qualidade do projeto, do produto ou do serviço. Análises críticas sejam conduzidas para avaliar a capacidade de os resultados de projeto de desenvolvimento atenderem a requisitos. Deve ser realizada a gestão do processo de projeto de desenvolvimento. E essa gestão deve verificar o atendimento a prazos, o andamento, a necessidade de recurso, a participação da equipe, a entrada de novos participantes, a saída de participantes que não são mais necessários, os custos, e também deve garantir que as especificações de entrada de projeto de desenvolvimento sejam atendidas. Quando essas especificações não forem atendidas, a equipe de projeto de desenvolvimento deve definir ações de ajustes para garantir este atendimento. Atividades de verificação sejam conduzidas para assegurar que as saídas do projeto de desenvolvimento atendam aos requisitos de entrada. Aqui, especificamente, estamos abordando os controles de qualidade do projeto de desenvolvimento, ou seja,
controle de qualidade do seu projeto. Falando numa linguagem mais simples, é se o engenheiro de projeto está engenhando, entre aspas, bem, ou seja, se ele está desenvolvendo bem o produto, ou se a equipe está desenvolvendo bem o serviço. É verificar se as especificações definidas atendem realmente os requisitos de entrada e vão garantir a aplicação, o uso pretendido do produto ou do serviço futuramente, quando ele for entregue ao seu cliente. Atividades de validação sejam conduzidas para assegurar que os produtos e serviços resultantes atendam aos requisitos para aplicação especificada ou uso pretendido. Validar que aquelas especificações definidas durante as atividades de projeto e desenvolvimento garantam que o produto atenda ao requisito especificado e ao uso pretendido, que o serviço atenda ao requisito especificado e ao uso pretendido. Com qualidade, ou seja, garantam a qualidade do produto e a qualidade do serviço. A validação é mais abrangente que a simples verificação. A verificação é técnica, essencialmente técnica. Ela pode ser mais ou menos sofisticada, com uma tecnologia mais elaborada ou mais simples, depende do caso. Mas a validação ela é mais abrangente que isso. Ela inclui os resultados da verificação, mas também pode incluir outros testes, outros ensaios, abordagem técnica e também questões não necessariamente técnicas, como custo, como aparência, quando essa aparência não é um requisito especificado, gosto, etc. Tá? Então, geralmente essa validação pode envolver o cliente, pode envolver o usuário final ou alguém que represente o cliente, o usuário final dentro da sua organização e que possa validar aquele projeto. Por exemplo, o chefe da equipe de projeto e desenvolvimento. É claro, quando nas atividades de verificação e validação identificamos que não atendemos às especificações de entrada, então os requisitos de entrada, então iremos definir ações de ajustes, aplicar ações de ajustes, voltamos à etapa de desenvolvimento propriamente dito, de projeto propriamente dito, vamos ajustar, depois pegamos a saída e vamos testar novamente, vamos verificar, vamos validar. Isso se repete quantas vezes forem necessárias, até que a saída atenda aos requisitos de entrada. As verificações, validações e análises críticas devem ser incluídas no plano do projeto, ou seja, no seu cronograma de projeto e desenvolvimento. E o número de verificações e validações e análises críticas vão depender do número de etapas do projeto e desenvolvimento, sendo que ao final de cada etapa, em que finalizamos um conjunto de especificações, que denominamos aqui de caminho crítico, vamos aplicar uma verificação, uma validação e uma análise crítica nessa ordem, porque a verificação e a validação fornecem informações de entrada para a análise crítica de projeto e desenvolvimento. Ok, pessoal? Se você tem dificuldade de desenvolver um procedimento para o seu processo de projeto e desenvolvimento do produto ou do serviço na sua organização, contrate os serviços da Employment Consultoria. Nós iremos levantar as suas necessidades e elaborar um procedimento adequado às suas necessidades. Ok? E o custo será surpreendente. Entre em contato. Vamos dar sequência ao nosso curso. Finalizando o requisito 834, controle de projeto e desenvolvimento. Quaisquer ações necessárias sejam tomadas sobre os problemas determinados durante as análises críticas ou atividades de verificação e validação. Como já citei anteriormente, a verificação é um controle de qualidade. Então, se durante a verificação se determina, se identifica que uma especificação não atende a um requisito de entrada, isso deve ser registrado. A equipe de projeto, engenheiro de projeto, irá determinar quais as alterações devem ser feitas, quais as ações de ajustes devem ser feitas, melhor dizendo. E aí, então, irá registrar essas ações de ajustes e depois vai voltar lá para a mesa de projeto e vai desenvolver o projeto, vai alterar o projeto, vai ajustar o projeto e depois fará uma nova verificação. O mesmo é aplicável para validação. Então, durante a validação, identificamos que algo não está atendendo, não está sendo atendido, vamos identificar o que não está sendo atendido, vamos definir ações de ajustes, aplicar as ações de ajuste e depois fazer uma nova verificação e, na sequência, validação.
informação documentada sobre essas atividades seja retida. Então, temos que ter os registros de verificação. O que está sendo verificado, o resultado especificado, né, os critérios de aceitação, a metodologia utilizada, os valores encontrados, o status, se foi aprovado ou reprovado, e o que está sendo validado. Então, o requisito que está sendo validado, a especificação que está sendo validada, os critérios de validação, os critérios de desempenho, de custo ou especificações técnicas, os resultados obtidos e, se necessário, as ações de ajustes. Ou também, é claro, o status, se foi validado ou não. Nota: análises críticas de projeto de desenvolvimento, verificação e validação têm propósitos distintos. Elas podem ser conduzidas separadamente ou em qualquer combinação, como for adequado para os produtos e serviços da organização. Mas não se esqueçam, para você validar, você precisa dos resultados da verificação. E os resultados de verificação e validação fornecem informações de entrada para análise crítica, sendo que a verificação, resumidamente, é o controle de qualidade do projeto, ou seja, se as especificações de saída atendem os requisitos de entrada. A validação é mais abrangente, é a corroboração e a comprovação de que as especificações atendem aos requisitos de entrada, mas também podem abranger questões de custo, de gosto, de aparência e outras questões não técnicas. E a análise crítica é a gestão do processo de desenvolvimento de produto e de serviço, onde incluímos na atividade de gestão o uso de indicadores do processo de desenvolvimento de produtos e serviços e outras informações que vêm do cronograma, das atividades de verificação e validação. E é claro, como resultado disso, podemos ter um registro de uma ata e as ações de ajuste necessárias e as ações de gestão do processo como um todo necessárias. Ok, pessoal? Tá? Isso não mudou, já era assim, continua sendo assim. Tá bom? Tome cuidado aí, porque existem algumas visões diferentes, né? Tem visão que acha que a análise crítica do projeto é uma verificação do projeto. Não é. Ok? Tá? Tanto não é que, se você pegar a ISO-TS como um subtópico da análise crítica, tá certo? Você tem lá a questão de monitoramento do processo de desenvolvimento do produto e serviço, tá certo? E esse item monitoramento requer os indicadores, então você vê bem que é gestão mesmo, tá? Ok? Vamos adiante. Bom, como eu já falei para vocês, né, a norma não é redigida, escrita na ordem de aplicação dos seus requisitos. Então, é claro, para você fazer a verificação, a validação, você tem que ter as saídas de projeto do produto e do serviço, né? Então, sem isso, você não tem o que verificar, o que validar e o que analisar criticamente depois no andamento do processo de desenvolvimento do projeto, do produto ou do serviço, certo? Mas, na ordem normativa, está aqui 835, saídas de projeto de desenvolvimento. A organização deve assegurar que saídas de projeto de desenvolvimento, atendam aos requisitos de entrada. Né? Então, aquilo que você está projetando e desenvolvendo tem que atender ao requisito de entrada. Então, se for especificado para você projetar um novo parafuso, né, o projeto que vai sair, o desenho, a especificação de material tem que ser pertinente relativo a um parafuso. Não pode ser uma porca, uma arruela ou qualquer outra coisa. Tá ok? Né? Então, é isso aí. Tá? Sejam adequadas para os processos subsequentes para a provisão de produtos e serviços. Então, as saídas vão também garantir que depois, durante o processo de fabricação, processo de prestação de serviço, a gente consiga ter informações técnicas suficientes para desenvolver o novo processo de fabricação, o novo processo de prestação de serviço, e depois operar e garantir a qualidade da operação desse processo de fabricação e de prestação de serviço. Então, o que entra aí? Especificação de matéria-prima, especificação de insumo, especificação de serviço que vai ser adquirido, definição de máquina, de equipamentos, de controle, projetos de ferramentas, projetos de moldes, enfim, tudo aquilo que você vai precisar para operar depois a fabricação do item que foi desenvolvido ou prestar o serviço que foi desenvolvido. Incluam ou referenciem requisitos de monitoramento e medição como apropriado e critérios de aceitação. Isso é essencial e necessário. Quando você finaliza um projeto,
né, define um conjunto de especificações técnicas. As especificações técnicas são critérios de aceitação. É claro, existem especificações técnicas mais críticas, ou seja, que garante o uso pretendido do produto e do serviço, né, que garante o atendimento a funções primárias do produto ou serviço, numa linguagem de Weibull, né, de qualidade total, e, portanto, essas serão critérios de aceitação. Mas todo projeto vai definir um conjunto de especificações para o seu produto ou serviço, e isso é uma saída natural dessa atividade. Não tem como você desenvolver um produto ou um serviço que não tenha, enquanto saída, né, a definição de especificações técnicas, ok? Né? Seja ela redigida numa norma, seja ela registrada num desenho, numa formulação, numa construção, enfim, depende do que você está fazendo, do que você está desenvolvendo. No workflow de um novo software, né? Num contrato, vai depender do que você está desenvolvendo, ok? Mas sempre existirá isso. E isso vai ser usado nas atividades de verificação, de validação e, posteriormente, na prestação de serviço ou na fabricação de produto, também será utilizado no controle de qualidade do produto ou do serviço. Especifiquem as características dos produtos e serviços que sejam essenciais para o propósito pretendido e sua provisão segura e apropriada. É aquilo que eu já disse. Quais especificações técnicas irão garantir o atendimento das funções primárias do produto ou do serviço? Se é uma lâmpada, quais especificações técnicas vão garantir que ela ilumine o ambiente na quantidade de lux definido na sua especificação técnica? Né? O que mais? Se é uma lâmpada, quais as especificações que vão garantir o número de acende-apaga, ou seja, de ciclos de liga e desliga, né, aplicáveis à vida útil daquele produto, daquela lâmpada? Se é uma lâmpada, então quais as especificações técnicas que vão garantir que ela dure o número de horas de uso conforme especificação? Então, né, conforme requisito do cliente, por exemplo. Ou conforme uma norma técnica aplicável, que neste caso é o que existe aí para lâmpada, tá certo? Então, você vai definir necessariamente quais as características e quais especificações que vão garantir que o produto ou o serviço tenha o seu uso pretendido assegurado de forma apropriada. A organização deve reter informação documentada sobre as saídas de projeto e desenvolvimento. É claro, existirão os registros de projeto e desenvolvimento, que poderão, como eu já disse, ser um croquis, um desenho, uma planta, uma formulação, um registro de construção, uma norma técnica, um contrato, etc. Ok, pessoal? Vamos na sequência. Agora o 836, mudanças de projeto de desenvolvimento, ou seja, alterações de projeto de desenvolvimento. A organização deve identificar, analisar criticamente e controlar mudanças feitas durante ou subsequente o projeto de desenvolvimento de produtos e serviços, na extensão necessária para assegurar que não haja impacto adverso sobre a conformidade com requisitos. Imagine o seguinte, que você está determinando o dimensional, por exemplo, o diâmetro interno que será encaixado, de um pino, por exemplo, que será encaixado no diâmetro externo aonde aquele pino é acoplado. Se você mudar o diâmetro interno, né, daquele encaixe, poderá afetar o conjunto como um todo, ou seja, o pino não vai mais entrar se o diâmetro ficar apertado, ou não vai mais se prender se ficar muito largo. Ou seja, quando você muda uma especificação, ela pode impactar negativamente uma outra especificação. Ok? Né? Ora, então, ao identificar uma alteração de projeto de desenvolvimento, o que você deve verificar? Deve verificar se aquela alteração, primeiro, é viável em si, se ela é tecnicamente correta em si. Né? Depois, você vai verificar o impacto daquela alteração no conjunto das outras especificações. E se ela não causa nenhum efeito adverso, ou seja, se ela não gera nenhuma não conformidade no conjunto como um todo. Verificando isso, tá? Você pode dizer que a especificação pode ser ou não aplicada. Esse processo analítico envolve funções técnicas na sua organização, envolve participação às vezes do cliente, envolve participação
de grupos internos que representem o cliente ou de funções que representem o cliente. Envolve a realização de testes práticos, como, por exemplo, um protótipo, tá? Ou simplesmente uma análise de um projeto, de um desenho. Vai depender do que você está desenvolvendo. Mas é necessário, antes de aplicar qualquer mudança de projeto, você identificar qual a mudança, registrar a mudança, analisar essa mudança para verificar se ela é passível de aplicação, se ela pode ser validada e aplicada no seu projeto. Então, qual o impacto que ela traz no conjunto total de especificações no funcionamento do seu produto, do seu serviço, né? Na qualidade do produto ou do serviço. Uma vez que ela foi identificada, analisada, né, verificada e validada, então você irá revisar as informações de entrada, revisar o seu planejamento, tá? Para alterar o escopo do seu projeto de produto e serviço, e irá reiniciar o projeto e o desenvolvimento do seu produto ou serviço, fazendo então a alteração, a verificação, a validação e a análise crítica. Ok? Vamos na sequência aqui do item. A organização deve reter informação documentada sobre as mudanças de projeto, então o que está sendo mudado, né, qual a especificação, ou qual a finalidade, qual a aplicação, qual o uso, qual a matéria-prima, né, qual o foco do serviço, qual o resultado do serviço, enfim, o que está sendo mudado. Os resultados da análise crítica, ou seja, o que você verificou para validar aquela mudança, aquela alteração, né? Se foi aprovado, se foi reprovado, por que foi aprovado, por que foi reprovado, né? Qual a metodologia usada, quem fez a análise crítica, quem fez a verificação, né? Quem autorizou a mudança, que é a próxima letra aqui, letra C, a autorização da mudança, ou seja, quem aprovou, validou essa mudança para ser implementada, e as ações tomadas para prevenir impactos adversos, se aquela mudança, se aquela alteração, né, ela é imposta, ou seja, você tem que realizar, se ela é preponderante, se não há como deixar de realizar, e se ela causa efeitos adversos, então quais as outras alterações, ajustes que você fez no projeto para que o produto e o serviço funcionem adequadamente, atendendo o seu uso pretendido. É claro, você tem que ter informação documentada do que está sendo mudado, qual a alteração, né? A verificação, análise, a aprovação ou reprovação e as ações para garantir que o seu produto ou serviço atenda o uso pretendido final. Pessoal, se você quer mais informações sobre o item 8.3, projeto de desenvolvimento, ou sobre a norma ISO 9001, versão 2015 como um todo, contrate o serviço de treinamento in company da Employment Consultoria. Aí você vai poder fazer questões específicas, tirar suas dúvidas específicas e, é claro, um treinamento in company, ter uma carga horária maior, você vai poder sanar melhor suas dúvidas. Aqui nós temos uma boa visão, uma abordagem técnica correta, mas, é claro, é uma visão um pouquinho mais resumida. Não tanto, mas um pouquinho mais resumida. Tá? E também não há, é claro, o levantamento de questões da plateia participante nesse momento, né? E de dúvidas que possam existir e, portanto, não há a resolução dessas dúvidas nesse vídeo. Mas fica aí a mensagem: contrate os serviços de treinamento da Employment Consultoria. Vamos dar sequência. Se você vem acompanhando os treinamentos, né, os vídeos de treinamento da Employment Consultoria, acesse o canal da Employment Consultoria no YouTube, coloque lá seus comentários, clique no like, se inscreva no canal. Isso vai lhe dar vantagens futuras, não deixe de fazer. Contrate os serviços de consultoria, treinamento in company e auditoria interna da Employment Consultoria. Contate www.employconsult.com.br ou fale diretamente comigo. Celular 99621 4517. Um abraço a todos e até a próxima aula.